vamos lá. Ah, na nossa última aula, minha câmera acho que não estava funcionando, né? Então, acho que é a primeira vez que eu apareço aqui assim, né? Hoje está tudo funcionando certinho aqui. Então, muito prazer. Você só me ouve, né? Então, hoje a gente está se vendo aqui. É, Pedi ao CA mais essa aula hoje para a gente conseguir aparar algumas arestas aqui, né? Vamos retomar a estrutura do dissertativo argumentativo, mas o nosso foco hoje é a conclusão, que está meio bagunçadinho ali, mas normal, porque a gente não tinha falado especificamente ainda sobre isso, tá? Então, só vamos retomar aqui questões importantes. Gente, os textos precisam ser entregues em PDF, ainda tem gente entregando o texto em outro formato, tá? Infelizmente, eu não consigo ficar respondendo um por um ali no grupo, tá? Ó, favor, entregar em PDF. Às vezes, quando dá, eu até coloco ali. A gente, é muita mensagem, são várias turmas, né? Então, vai passando. Outra questão são o nome no arquivo. Gente, não adianta você mandar o arquivo sem o seu nome. E aí, junto, sabe a mensagenzinha ali do WhatsApp que você manda junto? Aquela mensagenzinha do WhatsApp, ela não baixa no meu computador quando eu baixo os textos. Porque como que é o procedimento? Eu entro ali no grupo de WhatsApp e eu baixo na minha máquina, no meu computador, todos os textos. Eu preciso baixar no meu computador. Aí eu abro, faço a correção, aí eu vou ressalvar a correção para depois eu poder enviar. Então, nesse processo todo, eu trabalho duas vezes ali com salvar e ressalvar a correção, tá? Eu não tenho como ficar abrindo de novo lá o WhatsApp para ver quem que é. E muitos ainda não têm nem o nome na folha. Então, aquela mensagenzinha do WhatsApp que vocês mandam, manda o texto ali, daí coloca na mensagem do aplicativo ali. Não vem no computador quando a gente baixa o arquivo. Vem o nome do arquivo. Então, ó, gente, na turma 127 tem uns 10 textos ali sem nome. Eu vou ter que agora corrigir todos que estão ok, enviar. Depois eu vou ter que abrir tudo de novo, procurar o nome do indivíduo. Gente, isso dá muito trabalho mesmo. E a gente, infelizmente, não tem esse tempo, tá? Então, peço mais uma vez, por gentileza, enviem os textos com o nome no arquivo, tá bom? Vamos lá, então, vamos começar aqui. Nosso querido gênero textual é sempre o dissertativo argumentativo, tá? Ainda que na sua proposta de redação não apareça escrito o nome do gênero que está sendo solicitado, você já sabe que é dissertativo argumentativo. Texto de concurso, texto Enem, a maioria dos vestibulares é isso aqui. Então, hoje é assim, quando na proposta não aparece o gênero, é porque é dissertativo argumentativo. Se caso tenha um outro gênero diferente, daí vai aparecer o nome, tá? Então, a gente está trabalhando aqui com esse gênero textual. Vejam, às vezes eu faço alguns comentários no texto e os alunos, mas professora, no texto aqui onde eu trabalho, a gente produz os textos assim, né? Mas no livro do meu filho tinha um parágrafo com um período só. Então, vejam, todos os comentários que eu faço ali em relação aos textos referem-se exclusivamente ao texto dissertativo argumentativo. Às vezes, numa narração é outra característica, numa dissertação expositiva, outra característica, tá? Então, tudo que eu falo para você, não pode isso, não pode aquilo, é tudo relativo a esse gênero textual, tá? Então, vamos lá. Qual é a estrutura básica do dissertativo argumentativo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que o texto, ele tem que ter quantos parágrafos? 4. Ainda tem gente escrevendo texto em 3 parágrafos, 5 parágrafos. A grande questão é que aqui no desenvolvimento nós trabalhamos com 2 parágrafos. Então ficou um da introdução, 2 do desenvolvimento e um da conclusão. Certo? Por que 2 parágrafos aqui no desenvolvimento? Porque eu trabalho sempre com 2 argumentos, tá? Então vamos lá. Na introdução, o que que precisa ter? Na introdução precisa ter muito claro o tema e a tese. Isso aqui é indispensável. Ainda que você tenha que fazer uma introdução minúscula, ela tem que ter no mínimo 2 períodos e tem que ter o tema e a tese. Cuidado, gente, porque assim,
Na redação desse ciclo, tá, ali do racismo no futebol, qual que era o tema? Muita gente começou o texto discorrendo sobre racismo. Mas racismo não é o tema do texto, é racismo no futebol. Vocês estão entendendo? Então, veja, a própria proposta de redação, ela já fez um recorte temático. Então, quando eu inicio o meu texto, eu já tenho que iniciar apresentando para o leitor o racismo no futebol, porque é isso que vai ser discutido no texto, não é o racismo de uma maneira geral. Ou começa apresentando o tema macro e depois recorta. Não, já é direto no recorte temático, tá? Isso é importante. Outra questão, muita gente iniciou o texto assim: racismo é isso, aquilo. Gente, racismo é algo que não precisa ser explicado. É claro que se o tema fosse obsolescência programada, por exemplo, aí é interessante você iniciar explicando. O que que é obsolescência programada? Porque é um conceito que nem todo mundo conhece. Aí é válido você contextualizar o tema e iniciar explicando o que que é. Agora, racismo precisa ser explicado? Não, então não vai iniciar o texto explicando o que é. Já começa contextualizando para o leitor o racismo no futebol, tá? Aí você precisa então apresentar a tese. Aqui na introdução, muitas vezes é interessante já apresentar os argumentos, tá? Só que tem um detalhe. Se você quiser, se você precisar fazer uma introdução mais reduzida, porque o número de linhas ali da proposta às vezes é só 20, porque você quer deixar mais espaço para o desenvolvimento, isso é possível. Então, se você precisar diminuir o tamanho da introdução, você corta os argumentos aqui. Mas tema e tese não dá para cortar. É indispensável, tá? Então vamos pensar aqui também. Se eu preciso pelo menos apresentar o tema e a tese na introdução, eu preciso de no mínimo 2 períodos. Gente, isso é algo bem sério que tem acontecido de maneira recorrente e daí eu cada áudio falo, repito, né? Gente, não existe em texto dissertativo argumentativo, não existe parágrafo em período único, tá? O que que é um período? Período é até o ponto final. Tudo que tem escrito até o próximo ponto final. Então, por exemplo, aqui, ó. Conclusão. Retoma a tese de forma sintética, reafirmando seu ponto de vista após a argumentação desenvolvida. Ponto. Isso aqui é um período. Agora começa outro. Ou apresente uma solução. Nananana. Aqui é outro período. Então, neste parágrafo, quantos períodos eu tenho? 2. Um aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. O que tem muita gente ainda fazendo é escrevendo o parágrafo todo com apenas só o ponto final aqui que fecha o parágrafo. É isso que eu costumo sinalizar no texto, quando eu faço assim, ou faço uma chave, daí eu comento, parágrafo em período único. Não pode, tá? Então, a introdução aqui, ó, pelo menos um período para o tema e outro para a tese, no mínimo. Se você for adiantar os argumentos, é um terceiro período, tá? Fique atento também, porque o texto dissertativo argumentativo, eu andei falando isso em alguns áudios aí nesta semana, tá? O texto dissertativo argumentativo, ele exige uma linguagem muito seca, muito objetiva. É um texto sem rodeio. Ele é muito direto, tá? Então, é o tema, é o que você defende, são os argumentos, a comprovação desses argumentos e encerrou, fechou com a conclusão, tá resolvido. Ele é um texto muito, assim, sabe? Para quem é artista, para quem é poeta, é muito complicado escrever um dissertativo argumentativo. Muito. Principalmente para quem é prolixo, eu, né? Nossa, falo e repito 3 vezes a mesma coisa e tal. Costume professor, né? A gente vai dando, na hora que está falando, dando aula, a gente fala, repete, reitera, volta lá. Então, para quem tem essa característica, como eu, do discurso prolixo, eu quero explicar tudo esmiuçadamente, claro, a característica de professor também. Gente, escrever um dissertativo argumentativo é um desafio muito grande. Porque eu quero colocar o que eu estou pensando, o que eu refleti sobre aquilo, o que eu estou sentindo sobre o racismo. Não pode. Não tem nada a ver com dissertativo argumentativo, tá? Então, ele é um texto muito seco, preciso que vocês entendam isso.
tá? Ele é um texto muito direto, objetivo. Por isso, na parte da construção dos períodos, quanto mais curtos forem os períodos, melhor. Direto, sabe aquela comunicação direta? É isso. Então, os períodos, eles precisam ser curtos, ó. Tem gente que vai colocando o período, vai escrevendo ali e vai dando mais detalhes. E daí vem um complemento, e outro complemento, e daí vem um aposto, e fica 4, 5 linhas um período. Oração subordinada da subordinada, isso não pode acontecer. E às vezes a gente faz, né? Principalmente quem tem essa característica. Tem uma oração principal, aí vem uma subordinada, e deve mais uma subordinada da subordinada. Tá? Então, lá num texto poético, num texto reflexivo, perfeito, maravilha, mas aqui não dá, tá bom? No dissertativo argumentativo é sujeito, verbo, complemento, ponto. Conectivo para iniciar o próximo período. Sujeito, verbo, complemento, ponto. Tá? Tudo muito objetivo assim, certo? Só não vão esquecer da coesão. Então, sempre para iniciar um novo período tem que ter o conectivo. E também os parágrafos. Isso, gente, ó, eu acho que eu comento em quase todos os textos. Falta conectivo para iniciar o parágrafo. Falta conectivo para iniciar o parágrafo, tá? D1 a gente começa com inicialmente, D2 a gente começa com além disso, e conclusão a gente começa com portanto. Claro, tem outras possibilidades, mas eu acredito que é mais fácil você gravar essas possibilidades aqui e não pensa nisso. Deixa para pensar na tese, deixa para pensar nos argumentos. Os conectivos para iniciar os parágrafos basicamente seriam esses, tá? Então vamos lá. Terminamos a introdução. A hora que terminar a sua introdução, o tema já está claro para o leitor e a sua tese, ou seja, o que você defende sobre aquele assunto. É claro, gente, que nesse tema, aí, questão de racismo, não é um tema que você vai ser a favor ou contra, tá? O tema da semana passada já era um tema que exigia um posicionamento mais nesse sentido, tá? Pode falar, Denise. Oi, Mônica, bom dia. Você pode repetir os conectivos do desenvolvimento e da conclusão, por favor? Sim. Ó, do desenvolvimento, o D1 é inicialmente, D2, além disso, Tá. conclusão, portanto. Ok, obrigada. De nada. Coloca esses e tá tudo resolvido, não tem mais o que pensar, beleza? Então vamos lá. Ó, o tema dessa semana ali, questão de racismo, não é, você não vai, a sua tese não vai ser sou contra o racismo. É importante que a sociedade seja contra o racismo. Não, não é a favor ou contra. Aí a gente vai trabalhar nesse tipo de problemática com causa e consequência, duas causas, duas consequências. Você vai trabalhar com desafios, tá? Quais são, na sua opinião, os dois principais desafios para se vencer o racismo no futebol? Então, esses dois principais desafios são seus dois argumentos. Na semana passada, lá o tema de regulação, regulamentação das redes, aí já é um tema de a favor ou contra. Você se posiciona a favor ou contra, tá? Quando tem um tema, por exemplo, de uma problemática ambiental, ninguém vai ser a favor, então também não é um tema de a favor ou contra. Aí os argumentos são o quê? Causa e consequência, ou duas causas, ou duas consequências, tá? Esse tema aqui dessa semana, e é o que a maioria fez, é trabalhar com os desafios, tá? Então, você pode apresentar como tese que é preciso erradicar o racismo no futebol. Essa é a sua tese. O que que você defende? Você defende que tem que acabar com o racismo, tá? E como que vai acabar com o racismo? Quais são os dois principais desafios que precisam ser vencidos, resolvidos para acabar com o racismo? Aí são os seus argumentos, tá? Um principal desafio é uma questão histórica, que culmina numa situação cultural atual problemática. Esse seria o primeiro argumento. E, sei lá, o segundo argumento, mais rigidez na aplicação das leis que já existem, por exemplo. Isso muita gente trabalhou também, tá? Então, esse é um exemplo de abordagem. Conforme o tema, conforme a frase temática que eu tenho, eu vou seguir por um caminho de argumentação aqui, certo?
Voltando então para a estrutura, terminei a introdução, agora eu vou para o desenvolvimento. 2 parágrafos. Gente, a estrutura dos parágrafos do desenvolvimento é sempre a mesma, é igual para o D1 e para o D2, tá? Você inicia com o argumento, você escreve lá, começa inicialmente, vírgula. Devido a uma raiz histórica de preconceito e discriminação, vírgula, hoje existem casos de racismo no futebol. Então, qual que é o teu argumento? O teu argumento é que essa situação atual, ela tem uma raiz histórica, tá? Só que agora, se esse é o teu argumento, você tem que comprovar. Então, comprove que é, a situação, a problemática que se apresenta hoje, na atualidade, ela é uma consequência de um passado problemático. Comprove. Aí, o que que você poderia trazer como comprovação, como repertório aqui para comprovar esse argumento? A questão da escravização, por exemplo, uma questão histórica. Aí seria um argumento histórico que você traria. No período de colonização do Brasil, muitas pessoas foram escravizadas, trazidas de outra localidade para serem escravizadas aqui, e isso perdurou. Nananana. Então, se apresentou qual é o argumento, tá? O problema atual é resultado de uma raiz problemática histórica. Comprovou o argumento, trouxe a questão ali da colonização, como que foi a escravização, tá? Aí você fecha o parágrafo, então, retomando. Dessa maneira, o que se vê hoje nos estádios é consequência dessa cultura histórica que ainda não foi vencida no território nacional. Ponto. Terminei o D1, tá? Começa o D2. Além disso, agora eu vou fazer a mesma estrutura: o argumento, a comprovação e a retomada da tese, que a gente chama de análise. Qual que era o segundo argumento que eu tinha falado? O segundo argumento que eu tinha falado era maior rigidez na aplicação das leis. Então, você pode começar, por exemplo, afirmando que já existem leis, traz a Lei Vini Júnior aqui como repertório, tá? Então, já existem leis. Porém, a existência dessas leis não está impedindo que os casos de racismo continuem acontecendo. Então, se tem lei e o problema continua ocorrendo, qual é a lacuna aqui? Ué, maior rigidez na aplicação dessas leis. Muita gente colocou também algo bacana nos textos aí, seria a responsabilização dos próprios clubes, né? Então, assim, o que tem de consequência previsto em lei não está funcionando, tá? E aí você mostra por que é que não está funcionando. Aí vai a sua opinião, porque a lei não é suficiente, porque precisa de. Você pode sugerir, você pode dizer que precisa ter mais leis, ou que as leis que já existem precisam ser melhor aplicadas, enfim, tá? Então, o teu primeiro argumento aí é um argumento mais histórico, mais teórico, você comprovou ali com um argumento histórico mesmo. O teu D2 já seria mais nesse sentido, nesse exemplo aqui que eu estou falando, seria mais ali, é uma questão mais prática, lei e aplicação da lei, tá? Então, perceba como no teu texto você trabalhou com um argumento mais teórico, trouxe um repertório teórico, que é o histórico. No D2, você já vai trabalhar com uma pegada mais prática, porque o dissertativo argumentativo tem que ter essa praticidade, tá? São ideias muito concretas, a gente não pode trabalhar com ideias subjetivas ou com ideias muito abstratas, como, por exemplo, assim, é preciso haver uma mudança no pensamento das pessoas. Percebe como essa ideia é muito abstrata? É muito subjetiva. Como é que, se depois de tudo que já tem de campanha, de lei, de tudo que se fala na mídia sobre racismo, se ainda continua acontecendo, a gente vai propor, é preciso que haja uma mudança de mentalidade. Gente, é muito superficial isso, tá? Então, no dissertativo argumentativo, a gente tem que ser muito concreto, tá? Muito realista. E até, gente, ó, não tenham medo de ser assim mais duros na crítica no texto, sabe? Mais uma crítica mais ácida, mais pesada no texto, criticando lei, criticando governo, enfim, quem tiver que criticar, tá? O texto dissertativo argumentativo, ele permite isso, na verdade, é o ideal, tá? Porque veja,
O teu objetivo é apresentar uma tese, é o que você defende. Você tem que defender a sua tese com unhas e dentes. Você tem que provar por A mais B que a sua tese é correta, está verdadeira e mais. O seu objetivo é convencer o leitor a pensar como você. Então, uma dica preciosa que eu dou aqui, só um pouquinho, tá, Denise? Uma dica muito importante que eu dou aqui é: quando você estiver escrevendo o seu texto e você estiver defendendo, pensando aqui nos seus argumentos para defender a sua tese, imagine que a pessoa que vai ler o seu texto pensa contrário a você. Quando você vai conversar, discutir um assunto com uma pessoa que pensa igual a você, mas tranquilo, né? Um fala um argumento, o outro fala outro, mas está todo mundo. E quando a gente vai discutir com uma pessoa que pensa o contrário? Eu defendo a regulamentação das redes e estou conversando com uma pessoa que não acha que isso é um absurdo. Então, assim, sempre se você imaginar que você está argumentando com uma pessoa que pensa o contrário de você, você tem que ser muito incisivo na defesa da sua tese, porque o seu objetivo é convencer aquela pessoa a mudar de opinião. Então, por isso que não dá para a gente ficar no texto falando, é importante que as pessoas mudem a mentalidade. Isso não convence ninguém. Vocês estão entendendo a ideia? Tem que ter muito esse caráter de convencimento no texto. E para isso, muitas vezes, a gente tem que ser mais duro, não é? Para convencer ali de um ponto, a gente tem que apresentar argumentação muito bem estruturada, tá? Diga, Denise. Então, Mônica, diante disso, eu nunca posso colocar essas defesas como primeira pessoa. Eu acho, eu acredito, eu não posso usar o pronome pessoal. Nem no singular e nem no plural. Ainda tem muita gente utilizando nosso país. É importante que tenhamos algo assim. Não. No dissertativo argumentativo é sempre uma afirmação. É preciso acabar com o racismo no futebol, ponto. Tá? Então você está afirmando o que precisa ser feito sem eu penso que, eu acredito que, tá? Então essa defesa de opinião, ela é sempre com afirmações, certo? Independente do caminho que você siga, se você for trabalhar com causas e consequências, com o que for, é sempre assim, afirmações muito categóricas, sabe? Aquela informação contundente, informação não, afirmação contundente, tá? Por isso que a gente fala aqui em períodos mais curtos, tá? Porque os períodos muito longos, com muita explicação, com muito desenvolvimento, nananana, eles não são assim diretos, categóricos, tá? Então, tenha sempre em mente essa dica. Estou escrevendo um texto sobre racismo no futebol. Então, eu defendo que o racismo tem que acabar. O racismo no futebol tem que acabar. Então, essa é a minha tese. Minha tese é que tem que acabar com o racismo. Então, imagine que você está escrevendo o seu texto e que quem vai ler o seu texto é uma pessoa que acha que o racismo está tudo bem, que tem que continuar com o racismo. Que argumentos você vai utilizar no seu texto para convencer essa pessoa de que o racismo é errado, de que o racismo não pode, que o racismo tem que acabar? É isso que a gente tem que pensar, tá? Algo que eu tenho falado também nos áudios, gente, qual que é o objetivo de uma banca, tá? De concurso, de vestibular, ao pedir um texto dissertativo argumentativo? Então, o objetivo não é a banca quer saber o que você sabe sobre esse assunto. Ou, como tem muita gente colocando lá, vale ressaltar outro aspecto relevante. Não, gente, em texto dissertativo e argumentativo, a gente não ressalta pontos importantes. A gente não apresenta aspectos relevantes. A gente argumenta. E ponto, tá? Essas expressões de aspectos relevantes e tal, vale ressaltar, isso é para dissertação expositiva, que daí sim. Daí na dissertação expositiva você vai expor o que você sabe sobre aquele assunto. Aí é outra conversa. Aqui não. Aqui no dissertativo argumentativo é tese e argumentação, convencimento, tá? Então, os dois parágrafos do desenvolvimento, eles têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma estrutura: argumento, comprovação e análise. Essa análise é amarrar, articular o argumento, a comprovação com a tese que está lá na introdução. Você tem que deixar tudo bem amarradinho, tá? Sem fazer referência direta, certo?
Vai para o D2, a estrutura é a mesma: argumento, comprovação e análise. Então, gente, não tem o menor sentido o D2, o D1 ser desse tamanho e o D2 ser desse tamanho. Vocês percebem? Por quê? Porque eles têm que ter a mesma estrutura: argumento, comprovação, análise. Argumento, comprovação, análise, tá? Vamos agora para o objetivo, vamos dizer assim, principal aqui da nossa aula, que é a conclusão, tá? O que que é importante nós entendermos aqui? Existem dois tipos de conclusão, tá? A gente tem a conclusão que retoma a tese, tá? E a gente tem a conclusão que apresenta a solução. Eu não posso misturar as duas coisas, é o que tem acontecido muito, por isso que é importante a gente discutir sobre isso aqui, tá? Então, eu vou fazer assim, agora nesse documentinho eu vou pular aqui para o final, depois a gente volta ali nas dicas, tá? Diretamente aqui para os tipos de conclusão. Conclusão síntese, eu particularmente aconselho vocês a utilizarem este tipo de conclusão. Por quê? Porque é mais fácil. A proposta não exige, a próxima aqui, ó, é a conclusão com proposta de intervenção. Em concurso, não existe a exigência de proposta de intervenção como lá no Enem, por exemplo. No Enem, não tem conversa. No Enem é proposta de intervenção. Para nós, no concurso, não existe essa exigência. E a conclusão síntese, ela é muito mais fácil de ser produzida do que a proposta de intervenção. Então, se eu tenho duas opções, as duas são boas, as duas são válidas e as duas são coerentes. Eu vou escolher a mais fácil, certo? Mais simples de fazer, ok? Por quê? Porque aí você empenha mais o seu tempo e a sua energia pensando nos argumentos. Porque o que que tem mais peso num texto dissertativo argumentativo? Argumentação. E a conclusão você faz de uma maneira mais simplificada, que é a conclusão síntese. Qual que é o objetivo? Retoma os principais pontos do desenvolvimento, resumindo a argumentação e reafirmando a tese. Então, você tem que reafirmar a tese. A tese apareceu lá na introdução. Você vai retomar aqui, tá? Então, vamos para a estrutura desse tipo de conclusão. Primeiro, você vai retomar a tese. Qual que é o conectivo que inicia a conclusão mesmo? Portanto, tá? Então, você vai colocar lá. Portanto, vírgula. É urgente acabar com os casos de racismo no futebol. Ponto. Conectivo, portanto, e a tese de novo, tá? Depois que você colocar esse ponto, você vai retomar, fazer uma síntese dos argumentos, tá? Como que é essa síntese dos argumentos? É o argumento em si, porque lembre, lá nos parágrafos do desenvolvimento, você começou com o argumento, depois você comprovou com o repertório, depois você fez análise retomando a tese. Aqui você põe só o argumento seco, ele próprio, tá? Nesse exemplo aqui que a gente está falando, os argumentos são: a problemática é fruto de uma raiz histórica de discriminação, esse é o primeiro argumento. E o segundo argumento é maior aplicação, tinha falado, rigidez na aplicação das leis que já existem, né? Esses são os dois argumentos, tá? Então, você colocaria lá, portanto, é urgente acabar com o racismo no futebol, ponto. Dessa forma, é preciso compreender que o problema está enraizado numa questão cultural histórica, bem como é necessária maior rigidez, melhor aplicabilidade das leis que já existem. Ponto. Dessa forma, o Brasil será considerado o país do futebol livre de qualquer tipo de preconceito e discriminação. Terminei uma conclusão bem linda aqui, tá? Básico, então. Essa parte aqui, gente, das considerações finais, seria esse finalzinho que eu falei aqui. Dessa forma, o Brasil será considerado país do futebol livre de. Veja, se a proposta pede só 20 linhas, você vai ter que apertar a conclusão e a introdução. Tendo que apertar a conclusão, o que que é essencial? A tese e os argumentos, tá? Aí você deixa essas considerações finais aqui. Não é tão necessário assim, você só vai colocar se você tiver espaço, tá? O que que é
a proposta de intervenção. O que é conclusão com proposta de intervenção? Aqui você vai apresentar, então, solução para os problemas que foram discutidos no texto. Veja, sempre o tema de um dissertativo argumentativo é uma problemática. Pode ser uma problemática social, ambiental, enfim, sempre é um problema para a gente argumentar, tá? E claro que toda vez que a gente discute um problema, é muito interessante apresentar uma ideia para solucionar, ok? Porém, se você for fazer proposta de intervenção, ela tem que ser completa. O que tem que ter na proposta de intervenção? Tem que ter o agente. O agente é quem é responsável por fazer a ação que você vai sugerir. Não pode ter só, é importante conscientizar a população. Não, quem que tem que conscientizar a população? Quem é responsável por colocar esta ação em prática? Tá? Aqui no agente, se você for colocar, por exemplo, não pode aparecer só governo. Ah, o governo tem que. Não, tem que ser detalhado, tem que ser delimitado. Você vai colocar qual ministério que vai colocar aquela ação em prática, ou qual secretaria, ou, enfim, quanto mais detalhado for aqui o seu agente, melhor, tá? Ou pode ser também uma entidade específica. Nesse exemplo aqui do racismo no futebol, o agente poderia ser os clubes de futebol, por exemplo, tá? Então não precisa ser especificamente ali governo, mas tem que ser um agente direto e bem delimitado. Depois do agente, você precisa escrever qual é a ação. Então, esse agente tem que fazer o quê? Depois, você tem que colocar o meio ou o modo. Não adianta você dizer que o governo precisa conscientizar a população, mas tem que dizer como será feita essa conscientização, tá? Inclusive, essa ideia de conscientização aqui, ela pode aparecer no dissertativo argumentativo como uma ideia complementar, mas ela não pode ser a ação principal, muito menos argumento. Por quê? Porque é muito abstrato, muito genérico, tá? Lembre-se que no dissertativo argumentativo a gente tem que ser muito direto, tá? Depois que você apresenta, então, quem vai fazer o quê, como vai fazer, também você tem que apresentar qual é a finalidade dessa ação, qual é o objetivo principal dessa ação, tá? Aqui entra também quem será beneficiado por essa ação, tá? Quando nós erradicarmos o racismo no futebol, somente os jogadores serão beneficiados? De forma alguma, né? Obviamente que é a sociedade como um todo. Isso tem que aparecer na proposta de intervenção também. Só que tem um detalhe: tudo isso já é meio complicado, não é? É muita coisa para a gente dar conta. Mas ainda nós temos que detalhar a proposta de intervenção. Professora do céu, mas como é que vai caber tudo isso em no máximo 7, 8 linhas aqui? Gente, não cabe, exatamente isso, tá? Os textos do Enem, hoje em dia, inclusive a gente trabalha, alguns alunos assim que a gente atende de maneira particular, aluno de Enem mesmo, a gente trabalha até um determinado ponto as questões principais e depois a gente começa a trabalhar com técnicas para enxugar o texto e diminuir a letra. Porque em 30 linhas, que é a quantidade de linhas do Enem, não cabe tudo isso. Não cabe uma introdução completa, com contextualização, com repertório, com argumentação, adiantamento dos argumentos, argumento com mais repertório e proposta de intervenção aqui. Então, é necessário empregar técnicas de escrita, tá? A gente ensina os alunos a sempre enxugar e diminuir, então, mudando a voz do verbo, tá? Tirando determinantes, enfim, tirando adjuntos, substituindo 2, 3 palavras, assim, expressões maiores por uma só, justamente para. E assim, texto Enem, hoje as pessoas fazendo letrinha desse tamaninho assim, ó, que é para caber tudo. Então, essa daqui é a proposta de intervenção, é a conclusão com proposta de intervenção. Tá? Então, assim, se for fazer conclusão
apontando assim que algo precisa ser feito, que o problema precisa ser resolvido, aí tem que estar completa, tem que estar completinha isso aqui, tá? Atenção, se tivesse um coisa para piscar aqui, agora piscar. A gente que corrige redação há algum tempo na vida já, pouco tempo que a gente é super nova. Fala, vocês conhecem a professora Yara, que tá no grupo ali também, tá? A professora Dalcimari, que às vezes grava os áudios. A gente é super nova, né? A gente, pelo amor de Deus, não dá para dizer que a gente, assim, é velho, mas a gente já corrige redação aí há um tempinho, mas é porque a gente começou muito novinha, não é que a gente seja velha, tá? Então, a gente que já tem um pouquinho, assim, de caminhada, a gente bate o olho no texto, já sabe dizer se aquele texto é de GPT, enfim, outros, outras possibilidades aí de inteligência artificial, tá? Aquela conclusão que aparece assim, é importante, para resolver este problema, é necessário uma ação conjunta. Apareceu a expressão ação conjunta, é GPT, gente, acabou, tá? É inteligência artificial. Entre sociedade, governo e clubes de futebol. Isso é construção de conclusão própria. Vai lá, se você usa o GPT, Copilot, Gemini, sei lá quais mais que tem, pede para ele digitar para você um texto, um dissertativo argumentativo, e depois você me diz se a conclusão não é assim. De atividades e ações multifacetadas e tal. É isso, gente. Isso não cabe aqui. Então, vamos entender o seguinte: inteligência artificial não sabe escrever texto dissertativo argumentativo com todos esses pormenores que a gente passa aqui. Eles escrevem textos muito bons, tá? Mas só a título de curiosidade, essa semana nós estávamos conversando, eu com outras professoras. Às vezes você pede lá para eu digitar um texto dissertativo argumentativo, ele te dá 5, 6 parágrafos, ele te dá uma conclusão absurda, nada a ver. O texto não tem tese, não tem argumentação, então não se baseiem nisso, tá, gente? Ah, não, eu vou. Professora, eu não vou copiar, Deus o livre, capaz que eu faria isso, nunca na minha vida. Não, sabe o que que é? Eu só ponho aqui para ter uma ideia, para dar uma lidinha antes de escrever o meu texto. É só para ter uma ideia. Não faça isso que vai te confundir. Os textos aparecem com 6 parágrafos. Aí a gente estava conversando, as meninas falaram, digitei, pedi para escrever um texto dissertativo argumentativo com tese e argumentos. Veio sem tese o texto ali na introdução, não tinha tese, tá? Então, cuidado, porque isso pode te confundir mais do que ajudar. Aí a gente coloca lá, né? Pede para escrever o texto, coloca assim. Está faltando tese. Aí ele responde: é verdade, você tem razão, eu me enganei. Aqui vai um texto novo com tese. Aí manda lá. Olha, ainda não tem tese. Nossa, o que está acontecendo comigo hoje? Não estou acertando. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Aí na terceira tentativa apareceu uma tese. Ou na conclusão, por exemplo, é, preciso de uma conclusão de um dissertativo argumentativo do tema tal, tal, tal. Ele manda lá. Aí coloca, falta o agente, não identifiquei o agente. Não, o agente está implícito. Se Suma respondeu, o agente está implícito, gente. No dissertativo argumentativo não existe agente implícito, tá? Então, cuidado com esses aplicativos, esses sites de inteligência artificial, porque pode te confundir mais do que ajudar, tá? Eu digo isso porque, assim, às vezes a gente usa para montar exercício, alguma coisa assim, mas não dá para confiar em, gente, eu não confio em nada. Eu confiro palavra por palavra, quando uso. Porque é tão complicado, você pede lá exemplo de adjunto adverbial, me dá um adjunto adnominal. E se a pessoa não sabe o que que é um adjunto adverbial adnominal, vai cair na conversa, tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, certo? Então, essa proposta de intervenção aqui, que é a proposta de você apresentar uma solução para o problema, ela tem que ter todos esses elementos, tudo bem completinho. Por isso que eu digo para vocês, essa daqui não é mais fácil, a proposta, conclusão, síntese?
É só retomar a tese e os dois argumentos, fechou o texto, tá? Então, se eu não sou obrigado a fazer tudo isso aqui, não tem por que eu fazer, não concorda comigo? Então, a gente vai adotar como nossa conclusão aí padrão a conclusão síntese, retomando tese e os dois argumentos, tá? Deixa eu voltar aqui para umas dicas importantes. Pode falar, Denise. Eu novamente. Num texto, no caso de limitado a 30 linhas, né, quando você coloca de 25 a 30 linhas, aí um dos áudios que, às vezes eu pego até uns áudios dos colegas para poder saber qual foi o erro dos colegas, para eu não cometer o mesmo erro, né? E aí você comentou que quando coloca de 25 a 30 linhas, o ideal é que nós façamos 30 linhas, né? A gente sempre fazer o máximo. E aí, no caso de 30 linhas, eu posso fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, ou você orienta que no desenvolvimento eu faça 2 parágrafos com mais quantidade de períodos, para que eu chegue a essas 30 linhas? Sempre dois parágrafos no desenvolvimento, sempre. Independente da quantidade de linhas nossas. Se desse uma loucura e uma proposta falasse que o número máximo de linhas é 50 linhas, ainda assim o texto tem que ter 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, tá? O que que eu tenho de possibilidade, assim, que eu consigo mexer no texto para ampliar ou enxugar a introdução e a conclusão. No caso da introdução, uma possibilidade é o adiantamento dos argumentos, tá? Se você quer enxugar, você não adianta os argumentos. A contextualização ali na introdução também, como você inicia o texto, também você pode trazer ali uma citação. Gente, outra coisa bem, bem lembrado, Denise, eu queria falar isso agora, depois que você falou que eu lembrei. Você pode começar o seu texto. É bem legal se você fizer isso, na verdade. Citando um filme, citando um livro, citando uma questão histórica também, se couber ali, sabe? Mas principalmente essa filme, série e livro, tá? Por exemplo, aqui, nesse tema dessa semana do racismo no futebol, até achei estranho, porque ninguém citou Pelé nesse tema. E caberia se trazer o Pelé como um grande jogador e tal, fazendo referência à raça dele e tal, não sei o que, não, tá? Então, é legal, não é possível, é bem legal fazer isso. Iniciar o seu texto ali citando no filme, tal, 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 o protagonista sofre preconceito, mas assim, daí essa citação tem que ser totalmente de acordo com o tema, tá? Não pode ser assim genérico, ok? Tem gente que começa a trazer umas coisas meio genéricas, assim, daí não convém muito. Então, se você se lembrar de uma série, de um filme, de um livro, de uma obra, de um autor, de um filósofo, isso cai muito bem. Na verdade, é o ideal começar o seu texto assim, tá? Porque isso já é repertório. E isso mostra que você tem conhecimento de mundo, que você é uma pessoa bem informada, que lê e tudo mais, tá? Então, sempre 4 parágrafos: introdução, D1, D2 e conclusão. Se eu precisar enxugar, eu enxugo a introdução, enxugo a conclusão, apresento bem resumidona a tese e os dois argumentos super resumidinhos ali, tá? Aí eu enxugo a conclusão. O desenvolvimento, o parágrafo do desenvolvimento, ele tem sempre essa estrutura: argumento, comprovação e análise. Quando eu tenho mais espaço para esse parágrafo, o que que eu aumento? Eu aumento a comprovação. Ué, se eu estou defendendo aqui que o problema atual do racismo no futebol é consequência de uma raiz histórica, então eu posso mostrar como os africanos foram trazidos para o Brasil, entendeu? Aí dá para eu aumentar o repertório, contar melhor como que aconteceu. Aí dá para colocar dados estatísticos. Estima-se que, de acordo com o IBGE, estima-se que não sei quantos, não tenho ideia, quantos milhões de africanos foram trazidos para o Brasil na época da, entendeu? Aí você vai colocar um argumento histórico, dá para você colocar um dado estatístico, dá para você colocar um dado atual. De acordo com o IBGE, sei lá, 70% dos jogadores de futebol brasileiros são negros. Ó, um dado estatístico.
mais um argumento histórico, né? Então, se você tiver mais espaço, você aumenta a comprovação. Por quê? Porque quanto mais você comprova o seu argumento, mais você está convencendo o seu leitor. O leitor fala, realmente, ó, tem razão. Olha aqui, ó. É o IBGE que está falando, é o professor de filosofia, é o professor de sociologia, entende? Então, quanto mais repertório você apresenta no texto, melhor. Então, se você tiver mais espaço, não insira um terceiro argumento, porque aí vai complicar, E tá? as Aí citações de filme, filósofos, é tudo na introdução. você pode utilizar na introdução para iniciar o texto, que é a parte ali da contextualização que a gente fala, e a parte da comprovação dos argumentos nos parágrafos do desenvolvimento também entra, tá? Só tem que cuidar assim. Lá na introdução você apresentou um filme, por exemplo. Então é um repertório cultural, beleza? Aí no D1 você pode apresentar um dado estatístico. Maravilha. Então eu tenho um repertório cultural e um repertório concreto, dados estatísticos. No D2 eu preciso, então agora eu vou apresentar um repertório histórico. Aí ficou legal, porque o texto tem um repertório cultural, um concreto, dados estatísticos e um histórico. Aí sim, aí eu tenho uma diversidade de repertórios. Se eu apresentar dado estatístico na introdução, dado no D1, dado no D2, errado não tá, mas não vai tirar a nota máxima, tá? Porque eu preciso ter essa diversificação de repertórios aqui. Quer dizer, quanto mais diversificado for o seu repertório, melhor, maior qualidade tem o seu texto, tá? Tá, obrigada. Características bem básicas do dissertativo argumentativo, linguagem clara e objetiva, já falei bastante sobre isso hoje ali no início, né? Não utilizamos palavras complexas, cuidado aí o pessoal do direito, né? Coloca muito termo próprio do direito que não pode. Construções rebuscadas, né? Com muito adjunto e tal, não, é muito seca aqui, certo? Priorizamos a comunicação eficaz. Então, aqui não é escrever bonito ou utilizar as palavras mais incomuns. Não, é uma comunicação clara, direta e objetiva, tá? A argumentação consistente significa que a argumentação não está baseada em senso comum. Se você afirma que a maioria dos jogadores jogadores de futebol do Brasil são negros, você tem que provar. Se você faz uma afirmação dessa e não comprova, então a sua argumentação está baseada em senso comum. Todo mundo fala, todo mundo acha, né? Então, a maioria dos jogadores são negros. Então, veja, é um argumento muito fraco. Mas quem falou que a maioria é, entendeu? Então, sempre tem que ter a comprovação. Então, argumento consistente, a gente precisa aqui, ó, fatos e dados, argumentos lógicos, históricos, todos os exemplos que a gente já falou aqui. Coerência e coesão, tá? Principalmente aqui, gente, coesão. Períodos também, gente. Todo período escreveu lá, tararara, ponto. Sempre depois do ponto tem que vir um conectivo, tá? Norma culta. Aqui eu queria falar um pouquinho rapidinho. Gerúndio, gente, ó. Os verbos que terminam com NDO, tá? Gente, o que que é o gerúndio? O verbo no gerúndio, a definição gramatical, vamos dizer assim. Você pergunta, o que é o verbo no gerúndio? Então, gerúndio é uma das formas nominais do verbo. Tem gerúndio, tá? Tem o infinitivo, tá? E tem o particípio. Lembrou aí, mais ou menos, desses nomes? Alguma vez na vida você já viu isso aí. Então, forma nominal do verbo. Então, tem um verbo que em determinadas situações se comporta como se fosse um nome, ó, forma nominal do verbo. É um verbo, nunca deixou de ser verbo, mas está se comportando como se fosse um substantivo, como se fosse um nome, tá? E a definição de gerúndio é algo que acontece no momento do enunciado. Essa é a definição de gerúndio, tá? Então, por exemplo, eu estou respirando, obviamente, e ainda bem. Isso está acontecendo agora, no momento em que eu estou proferindo essa afirmação, eu estou respirando. Respirando, ok? Eu estou falando também.
Essa ação está acontecendo no momento em que eu estou falando, tá? Eu estou esperando o término da aula, também estou esperando, está acontecendo no momento da fala. No texto dissertativo argumentativo, você não está contando nada, você não está narrando nada. Logo, nenhuma ação está acontecendo no momento em que você está escrevendo o seu texto. Até porque, ó, veja, não tem sentido que um texto, ele é escrito num momento e ele é lido num outro momento. Então, o gerúndio não tem sentido nessa construção. O problema é, na nossa fala no dia a dia, a gente tem o costume de usar gerúndio em tudo. Isso é uma característica que veio do inglês, tá? O gerundismo, vou estar fazendo, vou estar levando, vamos estar viajando. Em língua portuguesa, gramaticalmente falando, isso não existe. Então, eu preciso ter um cuidado aqui com o verbo no gerúndio, porque é uma característica de oralidade, é uma característica de linguagem informal. Então, assim, apareceu lá um gerundinho perdidinho lá na introdução, um gerundinho perdidinho, não vai ter problema. O que tem problema é que tem gente que coloca gerúndio e tudo, o tempo todo, pode ver, tem uns textos que eu marco, gerúndio, 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 gerúndio. Aí, isso configura linguagem informal. E o texto dissertativo argumentativo exige linguagem formal. Daí nós temos um problema. Outro problema são essas locuções, essas benditas locuções verbais aqui, ó. Isso a gente usa na fala, mas também não tem. Acabam levando, ó, acabou fazendo, acaba contribuindo. A gente usa no dia a dia na fala. Mas o que que o verbo acabar tem aqui? Gente, acabar tem o sentido, a ideia de finalizar, encerrar, terminar. Então, se você pensar bem nessa expressão, nessas locuções verbais, elas não têm sentido lógico, elas não têm sentido semântico, não têm sentido lógico de significado. É uma característica também que veio de língua estrangeira e no português não tem sentido. Só que a gente usa no dia a dia, sim ou não? Tranquilamente, e inclusive usa muito. Mas o que que acontece? Isso não pode vir para o texto, não pode aparecer no texto, tá? Na nossa linguagem no dia a dia, sem problemas. Mas aqui no texto, aí realmente está fora de sentido. Linguagem informal. E cuidado também, gente, com os artigos. Isso também é uma característica de linguagem formal. Tem artigo que não é necessário. Artigo é o, a, os, as, um, uma, uns, os, tá? Os definidos e os indefinidos. Eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. A educação é uma importante estratégia. Se você tira esse uma, ele não faz falta, você percebe isso? A educação é importante estratégia. Na verdade, para ficar mais formal essa estrutura aqui, trocando ainda ficaria melhor. A educação é estratégia importante para tarará, tarará. Vocês estão percebendo a diferença? Aqui com a presença do artigo é linguagem informal. Quando eu tiro o artigo, fica mais formal. E aí o que que acontece? Tem gente que vem o texto inteiro enfiando artigo em tudo que é buraco ali. E aí, se você for cortando, então o que que acontece? Acontecer também uma situação, outra situação, não tem problema. Agora, tem gente que traz isso como vício de linguagem e vem no texto todo, aí configura linguagem informal, vai perder bastante nota na parte lá de gramática, tá? Olha outro exemplo. A lei exerce um papel importantíssimo. Tira o um, ó. A lei exerce papel importantíssimo. Então, esse um, ele não tem necessidade aqui. Quando a gente coloca o artigo sem necessidade, é uma característica também da oralidade, tá? Ó, o Brasil possui uma democracia. Aqui, uma é no sentido de quantidade, não tem sentido. O Brasil possui democracia pautada nisso, nisso, aquilo, sei lá, tá? Então, aqui também não faz sentido, tá? Retomando aqui, então, questão de norma culta. Cuidado com o verbo no gerúndio, esse tipo de locução verbal aqui, com o verbo acabar. E os artigos, tá? Isso aqui, pessoal, nem entrou na aula aqui nesse momento, ó, acento, vírgula, tá? O que mais tem de erro de vírgula é vírgula separando o sujeito do verbo, tá? Por que que acontece esse problema de separar sujeito do verbo? Porque o período tá longo, porque o sujeito tá aqui,
o menino da casa da vizinha, do não sei o quê, quando não sei o quê, fez um gol. Então, assim, o menino, o sujeito está longe, o verbo é fez. Então, como tem muita informação, muito adendo, você sente a necessidade de colocar uma vírgula. Porque se você estivesse falando aquela frase, você ia ter que parar para respirar bem ali. Então, a gente tem que cuidar com essa confusão. Muita gente coloca a vírgula no lugar errado no texto, porque imagina falando. E na fala, você faria uma pausa para respirar ali. Só que, assim, eu não sei quem foi, eu não sei, e também é complicado isso aí. Eu não sei quem foi que falou que vírgula é a pausa para respirar. Você já ouviu isso na sua vida? Essa informação é absurda, não tem o menor sentido. Dizer que a vírgula, você coloca a vírgula no texto quando tem que fazer uma pausa para respirar. Isso é absurdo. Existem regras para a colocação da vírgula. Não tem nada a ver com parar para respirar, tá? Não tem nada a ver. O que acontece é que quando nós estamos lendo um texto, nós aproveitamos a vírgula para fazer uma pausa. Mas não que quando eu vou escrever, eu coloco a vírgula onde eu acho que tem que ter uma pausa, tá? Então, aqui, ó, retomando mais uma vez. Escreva períodos curtos. Quanto mais curto, quanto mais conciso for o seu período, a sua oração, você vai ter o sujeito e o verbo, sem muita informação ali no meio. Aí você não se perde mais com essa questão de pontuação, beleza? Acento também ainda tem algumas questões, mas eu acredito que seja mais ou menos isso. Dicas finais. A professora Yara colocou lá no grupo esses dias para vocês lá, gente, sem leitura não tem argumentação, não sai, tá? Daí vai espremer, sabe? Espremer o pano assim, ó, mas já não sai mais nada. Tem que estar bem informado das notícias que você gosta, que você concorde, das que você não gosta, que não concorde também, tá? Então, tem aí a sua fonte de leitura, procure se informar em diferentes sites de notícias, não fique ali em um só, tá? Você precisa de leitura também para ampliar o vocabulário. Gente, muito dessa questão de pontuação é falta de leitura, tá? Então, se eu perguntasse aqui para todos vocês, que livro você está lendo no momento? Todos vocês tinham que me dar a resposta. Eu estou lendo o livro tal, do autor, eu estou lendo aquele livro, Nós sempre temos que estar lendo um livro. Qual livro você está? Eu terminei um, vou começar outro, né? Não, eu sempre tenho que estar lendo um livro, tá? E lendo, não ouvindo. Se quer ouvir, tem um audiobook, alguma coisa lá, pode ouvir, mas é necessário que haja leitura também, tá? Planeje seu texto. Coloquei aqui, ó. Antes de começar o seu texto, defina principalmente a sua tese. Uma frase curta, escreva ali, escreva no rascunho. Minha tese é: o racismo no futebol tem que acabar. Ponto. Escreva a sua tese. Escreva o seu argumento número 1. Aí. Escreva o seu argumento número 1. Mais direto possível. E escreva o seu argumento número 2, tá? Se você puder já definir aqui a contextualização e as comprovações, também é bom. Isso aqui é o rascunho, tá, gente? Aquela ideia que a gente tem de que o rascunho, você escreve o texto inteiro. Eu não sei vocês, mas na escola era assim, achava isso um suplício. Você tinha que escrever o texto inteiro, o rascunho a lápis, depois versão definitiva, passa caneta. Então eu pensava, gente, mas que desperdício de tempo de caneta, lápis. Por que que eu vou escrever o mesmo texto duas vezes? Porque rascunho não é isso. Rascunho é isso aqui, ó. Isso aqui é um rascunho. O rascunho é um planejamento, não é a ação em si. Isso aqui é um rascunho. Defina, escreva lá. Tese, 2 pontos. O racismo no futebol tem que acabar. Argumento número 1. Por que número 1? Por que número 2? Ou a causa, a consequência, duas causas, duas consequências. Defina já como que você vai argumentar, entendeu? Isso tem que fazer antes de começar o texto. Não é enquanto você vai escrevendo, você vai pensando e. Não, isso aqui você tem que definir antes. Olha só, esse tema dá para eu. Lembrei daquele filme, vou citar aqui o filme. Aqui na comprovação eu vou trazer um argumento filosófico e aqui eu vou trazer um argumento concreto, dados estatísticos. Beleza.
Volta lá nos textos motivadores, veja quais informações você tem disponíveis lá nos textos motivadores. Tem propostas que trazem infográficos, tem propostas que trazem muitas citações. Você pega e traz para o seu texto aqui, tá bom? Sempre com fonte. Se você vai trazer uma citação, o filósofo tal afirma tal coisa, tá? Dado estatístico, de acordo, quem que fez? Datafolha, IBGE, site, se você for trazer notícias, cita o site. De acordo com o site do G1, tarará, 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 sempre tem que ter a fonte, tá? Filme, livro e série, não, você vai citar o nome do filme, o nome da série, o nome do livro, ou se você não lembra, você pode citar só o nome do autor, tá? Filósofo também, beleza? Então tem que lembrar aqui de colocar a fonte, tá? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida aqui para nós fecharmos? Eu gostaria de perguntar uma coisa, Mônica. Quem tá falando? Fernanda, aí Pode para falar, aparecer a minha Fernanda, que aparência. eu não tô te vendo, por isso que eu perguntei, só tô te Ah, ouvindo. Pode tá. falar. Liguei a máquina. Eu liguei. Não, é só sobre o texto, que ainda não recebi minha correção. Eu fiz uma dúvida lá. Na hora de falar da lei, por exemplo, da lei do Vini Júnior, aí o Júnior estava abreviado. Quando eu for falar alguma coisa no texto, eu posso pôr Rio de Janeiro abreviado, São Paulo, Estados Unidos abreviado, ou eu tenho que escrever a frase toda? Se for assim, bem óbvio, que nem esses exemplos que você citou, você pode abreviar sim. Deve até, na verdade, é importante que você abrevie, justamente está dizendo, ó, deixa eu economizar espaço aqui, isso aqui, meu leitor, você já tem que saber, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Estados Unidos, deixa eu abreviar aqui que eu preciso de espaço para escrever, então não tem problema nenhum. No caso do Vini Júnior ali também, porque a É a lei. abreviação de Júnior é bem conhecida, bem aceita, então tranquilo. Ah, tá. Era isso. Beleza, gente, eu Ah, lembrei só. tá. Pode falar. E misturar letra cursiva com letra de forma, tudo bem também, né? Desde que dê para ler, seja feliz, tá? Agora, o que não dá, tem pessoas que têm uma maneira muito particular de escrever. Já viu? A pessoa fala assim: esse é o meu T. Esse é o meu Ah, I. tá. Esse é o meu E. Gente, isso não existe. O S é o S, tem que ser em qualquer lugar. O I é o I, tá? Então, claro que tem gente que faz uma letra mais gordinha, mais magrinha, virado para lá, virado para cá. Isso aí, ok. Mistura. Só tem que cuidar o seguinte, Fernanda. Misturou cursiva com letra de forma, aí cuidado com a questão de maiúsculo e minúsculo. Tem gente que acha que Uhum, letra maiúscula é só fazer uma letra maior no início da frase ou do nome. Gente, o A, ó, o A, caixa alta, isso aqui é um A maiúsculo, tá? Isso aqui também é um A maiúsculo. Nem fechou uhum, ali, independente do tamanho, tá? Então, o A maiúsculo é esse aqui, o minúsculo é esse aqui. Cursivo, o A uhum, maiúsculo é esse aqui, o minúsculo é esse aqui. Claro que tem gente que vai escrever o texto todo, daí tudo ali em caixa alta, aí não tem problema. Só não dá para vir com a misturança, tá? Misturar muito ali uhum. não dá. Aí tem que cuidar com essa questão só do maiúsculo e do minúsculo, tá bom? Mas Ah, em tá. letra de Obrigada. forma, como é que fica para quem inicia a frase? Aí a primeira letra, para quem tem letra de forma, iniciando a frase, a primeira letra tem que ser maior do que as demais Sim, numa mas letra no de caso, forma? sim, mas no caso, ó, o A maiúsculo é esse aqui, o A minúsculo é esse aqui. Tem gente que faz assim, ó, que faz o A minúsculo maiorzão, tipo, vou escrever ainda, assim, não, isso aqui, esse A tá grande, mas ele continua sendo minúsculo, entendeu? Não, mas sim, mas e quem só escreve de letra de forma? Que nem essa daqui, Que só tem você gente que não tem letra cursiva. O meu irmão é um caso, ele não escreve letra de, porque a letra cursiva dele é muito feia. Então ele só escreve escreve com letra assim, de forma. É. tudo, E tudo aí, caixa alta. Não, aí sim. beleza, mas tem que ser tudo caixa alta, bem bonitinho, tá? Daí não dá para lá no meio fazer um D assim, porque esse D é minúsculo. O D maiúsculo de caixa alta é assim. Então tem que cuidar um pouquinho com essas confusões. Então, se escreve tudo em caixa alta, não tem problema, mas daí vai o texto todo nesse esquema aqui.
tá? Entendi. Eu lembrei de um detalhe, gente. Não use no dissertativo argumentativo aspas e dois pontos, tá? A ideia de usar dois pontos é que você vem e explica sendo dois pontos, tá? É uma pontuação que não convém, principalmente quando a gente pensa aqui que a linguagem tem que ser objetiva, tá? Numa linguagem direta, ó, aqui, direta, clara e objetiva, não cabe dois pontos. Então, você já afirma o que tem que afirmar, sem ficar fazendo rodeio, tá? Então, aspas, mesma coisa. Professora, mas eu quero tirar uma citação lá do texto motivador, como é que eu vou fazer? Eu tenho que pôr entre aspas. Nunca faça cópia, tá? No dissertativo argumentativo, mesmo que você coloque entre aspas e pegue a citação lá do texto motivador, vai ser considerado cópia. O que que você tem que fazer? Você tem que parafrasear a ideia. O que que é parafrasear? É compreender o conceito, aquela ideia, mas escrever com as suas próprias palavras, tá? Então, nunca vai aparecer aspas no dissertativo argumentativo. Teve gente que colocou, por exemplo, a expressão, porque o jogador tal, não sei das quantas, foi xingado de macaco, e daí colocou a palavra macaco entre aspas no texto. Não pode, tá? Então, como é que teria que ser colocada essa informação? No contexto tal, determinado jogador recebeu um xingamento, mas não coloca qual, entendeu? Devido, fazendo referência à cor de sua pele, qualquer coisa assim. Então, sempre quando você for para colocar alguma coisa entre aspas ou dois pontos, para e fala, não, eu tenho que apresentar isso de outra forma, assim não vai dar, certo? Entendido? Mais dúvidas, pessoal? Mônica, tem coisas no. Tem algumas pessoas que colocaram algumas informações no chat. Eu não sei se você está visualizando. Achei. Tá, já exemplifiquei bastante ali. Os conectivos já foram Oi, repetidos. Mônica, é Marcos Malcher. Eu fiquei com uma dúvida. Eu até mudei o período para não ter que usar dessa forma. Eu ia colocar um Vini Júnior no final de um período. Aí ia colocar Vini Júnior, ponto, e mais o ponto no final do período. Existe isso? Boa pergunta, ótima pergunta, Marcos. Nesse caso, coloca só um, tá? Não, Ah, tá. não precisa colocar os dois. Quem estiver lendo já vai entender que ficou implícito ali. Agora, a tua ideia de mudar o período para evitar essa situação foi mais assertiva ainda, tá? Acho que ficou bem legal ali mudar dessa forma, tá? Deixa eu ver aqui. Alguém Ok, pediu para. obrigado. De nada. Alguém pediu. Tatiane pediu para eu ensinar a criar repertório. Gente, criar repertório é uma coisa que a gente fala por debaixo dos panos aqui, tá, gente? Não é uma coisa assim que a gente vai sair contando aos quatro ventos. Agora é o seguinte: você está ali fazendo a tua redação. Você precisa de dado estatístico. Não tem dado ali no texto motivador. Falando agora, coração de corretora. Nenhum corretor, a gente não tem tempo, gente, de ter um repertório ali. Ei, peraí, deixa eu conferir se isso aqui é assim mesmo. Não existe isso, tá? Então, dá para inventar repertório? Dá. Dá para inventar dados estatísticos? Dá, tá? Inclusive, é uma coisa aconselhável se fazer. Só que tem que saber fazer também. Não dá para fazer bobice, entendeu? Você colocar lá que 98%. Bom, aí é uma estatística que, entendeu? Complicou. Quando você vai criar um repertório, um dado estatístico, por exemplo, invente uma porcentagem que passe batido aos olhos do corretor. Porque o corretor está procurando. Eu peguei um texto, tô sentado aqui corrigindo, tá? Tenho 300 textos para corrigir no dia do concurso, tá? Eu abri aqui, o que que eu estou procurando? Contextualização, tese. Argumento 1, comprovação, análise. Argumento 2, comprovação, análise, conclusão. Retomou a tese, retomou os argumentos. Parabéns, seja feliz. É isso que eu estou procurando no texto, tá? Falando alma de corretora, coração de corretora agora, desaiar, tá? Se a pessoa criou um repertório, 65,8%, de acordo com o IBGE, 65,8% das pessoas. Não, 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 não. Gente, passou, foi, ninguém vai ficar conferindo. Então, vai criar dado estatístico, seja feliz. Mas crie dado que
condiga ali com a situação, tá? Que seja algo coerente, vamos dizer assim. Agora, criar citação é muito mais fácil, tá? Inventa um professor, inventa o nome de um professor ou de uma professora, tá? De acordo com a professora, sei lá, inventa um nome legal aí, e nome e sobrenome, tá? De acordo com a professora Maria da Silva, da Universidade Federal, e daí inventa, ou da USP. USP é top, tá? USP é lindo. Pode colocar só sigla, tá? De acordo com a professora Maria da Silva, da USP, a questão do racismo está impregnado na nossa sociedade, entendeu? Aí você citou, você fez ali uma comprovação, um repertório com uma citação de autoridade, tá? Aí tem que ter, assim, professor, ou você coloca a professora de sociologia da USP, entendeu? Você coloca o professor e coloca uma área que tem a ver com aquilo que você está discutindo ali, né? Porque se a professora é professor de matemática, o que que ela vai estar defendendo, entendeu? Questão de cultura, de racismo, enfim. Então, você cria dessa forma. Ótima pergunta, viu, Tatiane? Show de bola. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Se me perguntar... Ai, tá gravando essa aula, gente? Meu Deus do céu, não podia estar gravando. Se me perguntarem, eu vou falar que não era eu. Criar um vídeo meu com inteligência artificial, tá bom? Vou disponibilizar esse arquivo aqui. Mando já no grupo, tá? A hora que a gente fechar a aula aqui, eu já mando lá. Professora, posso falar? Bom dia. Bom dia, quem fala? E quem fala? É Juliana Delgado, eu acho. Isso, sou eu mesmo. Estão me ouvindo? Agora sim, pode falar. Então, a minha dúvida é a seguinte: quando a senhora comentou das aspas, né, e quando a gente faz a citação de alguém, então a gente não poderia, então, no nosso texto dissertativo, argumentativo, colocar assim, segundo o filósofo tal, abrir aspas e falar. A gente vai ter que explicar a ideia dele, é isso? É isso aí. De acordo com o filósofo tal e tal, o preconceito é consequência de nananã, entendeu? Você entende a ideia dele e traz para o seu texto ali uma ideia, tá? Ah, tá. Beleza? Eu cito o nome dele e explico. É Isso. isso, Você né? coloca com as suas palavras ali, com uma construção diferente, o que ele afirmou. Só não pode copiar mesmo, tá? Exatamente como Ah, tá lá no texto. Beleza? tá certo. Beleza, Viu? obrigada, professora. De nada. Alguém comentou alguma coisa aqui no chat que eu quero falar. Mas na prova diz que os textos só servem como motivadores e se pegarmos algo de lá somos penalizados. Não, não é isso. Você não pode copiar dos textos motivadores, ok? Você não pode repetir. Porque o que que acontece? Tem aluno que pega o texto motivador e faz uma paráfrase do texto motivador inteiro. E isso vai anular o texto, tá? Agora, você retirar dado estatístico, citação do texto motivador é permitido e é esperado que você faça isso, certo? Então, o que não pode é copiar, inclusive isso que eu falei agora também, tirar um trecho ali, tem gente que faz isso também. Começa lá a tese, então você quer. Daí, na argumentação, na parte do repertório, pega um parágrafo inteiro lá do texto motivador, copia aqui no seu texto. Também não pode. Mas você saber retirar a citação e os dados estatísticos, ok, tá? O Paulo perguntou aqui do estrangeirismo. Evita, tá, Paulo? Na verdade, a gente fala assim: toda palavra que tiver uma equivalência em língua portuguesa, eu vou procurar usar em português. Então, por exemplo, o tema do texto é homeschooling. Existe uma palavra equivalente em português para homeschooling? Existe, é educação domiciliar, tá? Porém, no texto, eu vou ter que usar essa expressão várias vezes, provavelmente vai aparecer mais de uma vez, né?
A gente pode usar ensino doméstico, ensino domiciliar, mas aí se aparecer homeschooling uma vez, como esse é o tema do texto, não tem problema. Agora, de uma maneira geral, sempre que for uma palavra estrangeira, um estrangeirismo, evita e procura a palavra em português mesmo, tá? Isso, conectivo após cada ponto. Veja, todo período precisa iniciar com conectivo. E aí, claro, haja conectivo, né? É assim mesmo, gente. Haja conectivo. Mas você vai ver, conforme você vai treinando a escrita, os conectivos, você já vai ter os seus preferidos ali, que você sempre costuma utilizar, e já vai ser algo automático, tá? Me peça para escrever um texto sem conectivo hoje, não sai. É automático para mim. Por quê? Claro, é experiência, né? Então, por isso que a gente precisa treinar bastante. Professora, pode falar uma lista de 8 conectivo interno? Eu tenho um arquivo, tô pensando onde é que ele tá, mas eu tenho um arquivo com muitas sugestões de conectivos para vocês, tá? Deixa eu achar aqui, eu já mando para vocês. Eu mando junto. Não, palavra estrangeira não pode ter nada entre aspas no texto, tá? Nem palavra estrangeira, nem linguagem figurada, tá? Aí às vezes quer usar ali, coloca entre aspas, não pode. Palavra estrangeira, como eu disse, só se não tiver uma equivalente em língua portuguesa. O pessoal de administração, de informática, e gente do céu, faz parte já, né, do vocabulário. Eu vejo assim, às vezes escuto reunião aqui. São várias palavras estrangeiras, assim, que já fazem parte do dialeto ali, daquela área quase, né? Então, no texto daí evita, tá? Mais alguma pergunta? Acho que eu encerrei aqui o chat. Mais alguma pergunta? Na outra aula que a gente teve, a senhora disse que ia ensinar um esqueleto pré-pronto para a gente ir montando as dissertação. A senhora já tem Esse ideia aqui, de ó. quando vai ser essa aula? É isso aqui, ó. Antes Ah, de eu começar acreditei o que o seu... esqueleto pré-ponto seria já com os conectivos, com um pedacinho de alguma frase que a gente pudesse usar. Eu imaginei que era outra coisa. Na verdade, esse esqueleto, ele é complicado, eu teria que ter vários, tá? Porque, assim, dependendo do tema, você vai ter que seguir por um caminho e dependendo do tema, ó, que nem na semana passada lá de regulamentação das redes, você precisaria se posicionar meio que a favor ou contra. E daí a argumentação, ela você se posiciona ali a favor, por exemplo, por que número 1 e por que número 2. Esses são os argumentos. Aí o repertório é diferente. A análise é diferente. No caso do tema dessa semana, que é um tema mais de uma problemática social, aí você precisaria trabalhar aqui com dois principais desafios: causa e consequência, duas causas, duas consequências. Aí é outro caminho. Inclusive, se você for trabalhar com duas causas, é um caminho. Duas consequências, outro. Uma causa e uma consequência, outra. Então, esse esqueletinho ali bem certinho, em que você só vai colocando ali, fica bem complicado, porque a gente tem essas delimitações diferentes. O esqueleto importante é esse aqui, ó. Você tendo isso aqui, pensa antes de escrever qual vai ser a sua contextualização. Putz, não lembro de nenhum filme, de nenhuma série, de nada. Então, eu vou começar simplão. Vai simplão mesmo. Importante é que tenha contextualização. Mas a tese, então, a minha tese, qual vai ser a minha tese? Eu vou convencer o leitor do quê? Do que eu quero convencer o meu leitor? Ah, já sei, vou convencer que o racismo tem que acabar, enfim. Qual vai ser o meu primeiro? Como é que eu vou convencer o meu leitor de que o racismo tem que acabar? Argumento 1, argumento 2. Você tendo isso aqui, o texto sai, tá? Então, o que eu fiquei devendo para vocês? Fiquei devendo esse arquivo e o dos conectivos, né? Professora, falando dos conectivos, eu vou fazer uma pergunta pessoal, tá? Diga. No ciclo 1, 2 e 3, eu comecei o D1 com cabe mencionar. E aí a senhora disse que estava ótimo, que estava muito bom. Aí no 4, eu coloquei o cabe mencionar, e aí a senhora disse para não usar o cabe mencionar. Aí me deu um nó na minha cabeça quando eu posso usar ou não o cabe mencionar. Veja, ele não é errado, tá? Você não vai ser, assim, penalizada se você utilizar.
Entretanto, a gente precisa ver aqui o seguinte, lá no ciclo 1, 2 e ali no 3, até no 4, eu cobro mais a questão de ter tese e ter argumentação, tá? Então, é um olhar, assim, mais geral. A partir ali do quarto, quinto ciclo aqui, aí eu já começo... vocês já entenderam bem o que que é tese, o que que é argumentação. Aí eu começo a pegar nos detalhes, tá? Então, o cabe mencionar, o é importante ressaltar, outro ponto a ser observado são expressões que elas não são consideradas erro, entende? Se você utilizar, puxa, mas o texto tá bom, a argumentação tá boa, tem tese, tudo, nenhum corretor vai descontar por causa disso, tá? Agora, eu não aconselho, por quê? Porque no dissertativo argumentativo a gente precisa argumentar. Então, o cabe ressaltar é algo assim, vamos pensar, o que que é ressaltar? Vamos supor, ó, terminamos a nossa aula aqui, beleza? Então, foi a aula inteirinha, falei, dei exemplo, não sei o quê. Agora, no final da aula, eu vou dizer assim, pessoal, o que cabe ressaltar de tudo isso aqui é, sei lá, essa parte que está na tela aqui. Então, ressaltar é você pegar algo que já foi explicado e agora é só pegar a parte mais importante. Então, se a gente for pensar dessa forma, o D1 não é adequado a gente iniciar o D1 com cabe ressaltar, né? Porque a gente está iniciando a argumentação ainda, certo? Entretanto, se você colocar, não vai ter uma grande penalização. Por isso que eu passei ali para vocês, inicialmente, além disso e portanto, tá? Agora, importante até, Tatiane, você ter comentado isso, porque vocês vão perceber que a partir de semana passada eu já peguei um pouquinho mais em alguns detalhes. Por quê? Porque já é o quinto, né? Aí quem tá entrando, quem entrou depois, veja, da turma 127 foi o ciclo 2, né? Então tem gente que entrou depois, aí já acaba pegando ali um pouquinho mais de cobrança. Então lá nos primeiros textos eu não cobrava tanto, eu não olhava tanto para essas questões assim mais específicas e pontuais, para a gente se preocupar mais ali com o texto em geral. Vocês vão perceber que quanto mais vai passando o tempo, cada ciclo, aí eu vou implicando com algumas coisinhas que são mais detalhes, assim, principalmente para quem eu percebo que está caminhando mais rápido, como é o teu caso. Cada texto já está, nossa, melhor que o outro. Opa, já entendeu. Opa, esse aqui tá show de bola. Opa, esse aqui, entendeu? Então, não se preocupe se acontecer isso. Ah, mas lá no primeiro texto eu pus, a professora não falou nada. Agora eu pus, ela falou, tá? Existe esse processo aí, por isso que foi bem legal você ter comentado isso, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Professora, posso De falar? nada. Mais alguma dúvida? Pode falar. Eu sou a Rosiane, aqui de Alagoas, e eu estou começando agora. E eu achei muito ótima a sua aula hoje, mas eu fiquei com a dúvida, eu não sei o que é tese. Queria que a senhora me desse um exemplo, por favor. Tese é algo que você defende, é sua opinião, algo que você defende. Então, por exemplo, você acabou de falar uma tese aí no início da tua fala. Eu gostei muito da sua aula. A sua aula foi muito legal, a sua aula foi muito boa. Isso é uma tese, você defende isso, tá? É sua opinião. Então, sempre no início do texto ali, você precisa pensar sobre o tema. O que é que você defende sobre esse tema? Então, em relação ao racismo no futebol, você defende o quê? Entende? Essa é a sua tese. Se eu te perguntasse agora, se eu perguntasse, ó, eu não vou perguntar, tá bom? Vou te perguntar. Vou usar um pouquinho aqui o exemplo do que eu usei da aula passada. Não responda, tá? É só um exemplo. Qual é o melhor time de futebol do Brasil? Ah, se você respondesse, né, a sua resposta, essa seria a sua tese. Você falaria: o melhor time do Brasil é o tal. Essa é a sua tese. Você defende que esse time é o melhor time do Brasil. Se eu te perguntar, por exemplo, em relação a, sei lá, qualquer coisa dá para a gente ter uma tese. Qual o melhor clima do Brasil? Você defende sua tese. Fala assim, o melhor clima do Brasil é daqui onde eu moro. É o clima, sei lá, quente, frio, sei lá o quê, entendeu? Qual é a Entendi. melhor marca de chocolate? Qual é a tua tese? A melhor marca de chocolate é tal marca. Essa é a sua tese, é o que você defende, né?
Deixa eu pensar. Em relação aos temas aqui, sempre você pega o tema, no caso dessa semana, racismo no futebol. O que é que você defende sobre o racismo no futebol? Essa vai ser a sua tese, né? Como a gente trabalhou aqui durante a aula, o exemplo, o racismo no futebol tem que acabar. Ponto. Essa é a sua tese. É o que você defende sobre esse tema, é a sua opinião, tá? A gente é bem acostumado na vida, no dia a dia, a ter teses, quando a gente se encontra, quando, né, com alguém, quando a gente vai conversar no próprio dia a dia e tal, ou quando vocês precisam pedir alguma coisa para alguém, né? Vão ali conversar com o CA, mandar mensagem para o CA, CA, eu preciso de ajuda, eu preciso disso, eu preciso daquilo. É uma tese, você está dizendo, eu preciso disso. Aí você defende a sua tese, eu preciso disso, porque estou com esse problema, com essa dificuldade, você está argumentando, né? A gente só precisa aprender a transpor isso para o papel ali, tá? Ô, Deu professora, para. deu para Diga. entender. Deu para entender. Agora, quando a senhora disse que tese é o que eu defendo, e argumento é o quê, então? O Porque que eu sei sus... ah, o que sustenta a tese, não é isso? Ah, tá. exatamente. Exatamente. Então, se você defende que a marca, tal marca de chocolate é a melhor, porque número um, e por de duas razões. Porque número um, porque número dois. E prove que aquela marca é a melhor. Ah, porque eu já comprei da outra, e a outra aconteceu isso, aquilo. É porque, entendeu? Aí você vai argumentar. A argumentação é o que sustenta e comprova essa tese. Então, por exemplo, se você defende que determinada marca de chocolate é a melhor, então me convença de que essa é a melhor marca. Aí entra a argumentação, entendeu? Perfeito, professora. Muito obrigada. A senhora é show de... Só lembre o seguinte: não pode estar em primeira pessoa. Penso que, eu acredito. Não, primeira pessoa não, tá? Tudo com afirmação. A melhor marca de chocolate é tal. É uma afirmação, tá? Mais Ah, dúvidas, pessoal? Vamos encerrar, meu Deus, já é quase meio-dia. Vamos encerrar? Mais dúvidas? Não, então, ó, essa semana, gente, essa semana nós estamos maravilhosos, porque assim, depois dessa aula, depois disso aqui tudo, todo mundo vai escrever o ciclo. Agora é o 6? Não. É, né? Não. Não, Da o turma terceiro é o terceiro ou quarto 127. Só que quem 127 é o 125 migrou do terceiro. é 125 6. para 127 tem mais redações, É, né? Tiveram né? mais Ai, já, redação. já até me perdi. 125 vai ser o sexto. Sexto ciclo, é isso No mesmo. É, 127 vai ser o terceiro. é, Isso. Sexto e terceiro. A gente vai, ó, vocês vão todo mundo tirar mais que 30, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Tá aqui, ó, tese, argumento 1, argumento 2, conclusão, síntese, beleza? Show de bola, Agora, deixa então. eu perguntar, professora, uma perguntinha, não sei nem se pode responder, mas você tem cursos ou você tem mentorias? Alguma coisa do tipo? Eu e a Yara, basicamente, a gente costuma sempre atender assim, quando o aluno precisa ou quer uma aula particular, alguma coisa assim, a gente atende, tá? Até que nem o CA falou ali no início da aula, a gente não divulga, assim, porque pode confundir, o pessoal pode achar que, de repente, Sim, a correção aqui da turma tem que pagar. Não. Caso o aluno queira um atendimento particular, pegue o seu texto, a gente vai ali, sabe, período por período, dá o exemplo, a gente vai escrevendo o texto junto aqui, a gente dá, mas daí é aula particular, entendeu? Daí sim, é sim, separado, sim. vocês podem entrar em contato ali, a gente vê a agenda, mas daí é separado, tá? Tá, ok. Ou uma correção diferenciada, às vezes acontece, tirar dúvida da correção e tal, mas daí é separado aqui das questões do grupo ali, tá? Alguém levantou a mão. Sou eu, Rosana. Pode Olá. falar, Rosana. A Mariane fez uma pergunta, essa acho que você acabou não respondendo, né? Tenho dificuldade de entender a frase temática. Alguma dica? Nossa, cada aula que você dá eu fico lá repetindo, ouvindo, tudo para voltar a lembrar de tudo isso, né? O que que é frase temática, o que que é tese? Aí ela fala, alguma dica para a gente entender melhor, mais rápido a frase temática? Sempre pense inicialmente assim, se aquilo ali é uma coisa que você tem que se, aquilo ali é um tema
que você tem que ser a favor ou contra. Por exemplo, racismo não, ninguém vai ser a favor. Sei lá, poluição, coisa assim, ambiental, também ninguém vai ser a favor. Então, quando obsolescência programada, por exemplo, também não é uma questão de ser a favor. Aquele tema do Enem que foi lá, de doença mental, também ninguém vai ser a favor, tá? Então, sempre procure primeiro, leu a frase temática, peraí, isso aqui é para eu ser a favor ou contra? Regulamentação das redes. Os textos motivadores, eles dão dica também. Veja, os textos motivadores, quando tem um texto em que aparece a opinião favorável e outro texto que aparece uma opinião contrária, é porque você vai ter que se posicionar a favor ou contra, tá? Na verdade, esses textos são mais difíceis de aparecer. A maioria mesmo é problemática ambiental, social, enfim. Aí você sempre vai trabalhar com uma causa e uma consequência, ou duas causas ou duas consequências, ou quando é no caso, assim, de poluição, racismo, coisa assim, dois principais desafios que precisam ser vencidos para aquele problema acabar, tá? Basicamente é isso, certo? Agora, eu estava aqui pensando já esta semana que eu queria fazer uma aula com vocês, de repente tem uma aula mais curta, não precisa ser 2 horas assim. Eu queria pegar vários exemplos de frases temáticas e a gente ir pensando, puxa, aqui, ó, aqui tem que trabalhar isso, nessa frase temática. Ó, tá vendo? Tem a palavra desafios, daí você vai por um caminho. Tem a palavra caminhos, aí você define uma estrutura de argumentação, entende? Justamente para pegar vários exemplos, assim, de frases temáticas e mostrando como que eu abordo aquilo ali, porque isso aí dá uma aula, sabe? É bastantinha coisa. É, eu Mas acho que de a pergunta da Mariane ali, eu acho que eu passei muito por isso na sua primeira aula. Tenho dificuldade de entender a frase temática. Eu acho que assim, a gente às vezes nem conseguia identificar, nem é os tipos, né? Agora você está falando dos tipos, né? Você já tem trabalhado mesmo. Tem um exemplo outro dia que tinham 2 pontos, né? Que aí você tinha 2 caminhos. Eu acho que até é mais difícil quando é para fazer uma dissertação assim. Mas ela falou, tenho dificuldade de entender a frase temática. Acho que como que se extrai ali daquilo tudo, o que que é a frase temática? Na grande maioria das vezes, a frase temática ela é bem pontual. Quando ela não for pontual, ou seja, puxa vida, li a frase temática e agora não entendi, recorre aos textos motivadores, Ah, tá? tá. Porque muitas vezes a frase, eu lembro que, se eu não me engano, foi o primeiro ciclo, que era uma frase temática bem cabulosa. É, Puxa, não sei se vocês lembram, quem estava no primeiro ciclo, era uma questão ambiental, era aquele acho que era ambiental. era uma questão ambiental sobre a crise hídrica, o da crise hídrica, não era? É, E daí tinha lá a parte a responsabilidade da sociedade e do governo, mas isso não estava claro ali, escrito assim, né? isso, acho que foi isso mesmo. Então, é uma questão de interpretação mesmo. Só que daí, por exemplo, como aquela frase temática estava, recorre para os textos motivadores. Aí é importante ter uma atençãozinha melhor, assim, maior nos textos motivadores, porque daí eles dão mais detalhes do que é para ser abordado. Você vai lendo, ali vai grifando as partes principais, vai entendendo os textos motivadores, e ali você vai ter um direcionamento melhor, tá? Ah, tá. Beleza? Alguns exemplos já ficaram mais difíceis, né? Que você já deu anteriormente, os primeiros. Exatamente. Mas dissertativo argumentativo costuma ser essas frasezinhas assim mais pontuais mesmo, principalmente na banca aqui, a tendência é ser assim, frase mais específica, tá? Tá. Mais dúvidas, pessoal? Professora, Diga. a senhora falou que a gente não pode usar aspas, né? Isso. Eu usei na minha quando eu me referi à Lei Vini Júnior. Eu pus ela entre aspas, então não poderia.
Sem aspas, tá? A ideia é que coloque, não use aspas, porque não pode utilizar nenhuma cópia de citação, nenhuma expressão informal, né? Porque geralmente quando você está escrevendo texto e aí você quer colocar uma expressão mais informal, uma coisa assim, você colocaria aspas. Mas no dissertativo argumentativo não pode, tá? Poderia ter citado a lei, porém sem aspas. Pode colocar o nome da lei, mas sem colocar aspas mesmo, porque não tem necessidade, no caso de citar o nome da lei, assim, não tem necessidade das aspas. Eu já coloquei, aproveitando, número da lei. Sempre que ela tiver um nome, eu acho que é melhor, né, na dissertação, do que o número. A não ser que tenha no texto motivador, porque se Sim. tiver no texto motivador, daí você pode retirar e colocar ali. Caso não tenha no texto motivador, daí o corretor vai ler e vai falar, ué, mas de onde surgiu isso? Entendeu? Que lei é essa? Tendo ali, tranquilo, tá? Corrigindo, onde foi a crise hídrica, foi na segunda etapa. Foi no segundo ciclo. Crise hídrica brasileira, dois pontos, entre a sustentabilidade da sociedade e a gestão pública. Esse daí eu acho que é interessante, fica mais difícil. Eu lembro que você falou muita coisa que dava para fazer. Então, ó, a dica aí, nesse caso, são os 2 pontos, tá? Na verdade, ele já te disse o que você tinha. Na verdade, essa frase temática já deu os 2 argumentos. O tema é crise hídrica, mas como que é para você abordar a crise hídrica? A parte da sociedade, né? A sustentabilidade no sentido assim, de utilizar corretamente, e a competência do que compete ao Estado. Então, essa frase temática é mais chatinha de entender, mas ela meio que já deu de bandeja ali os 2 argumentos, tá? Teria que trabalhar no D1 com a responsabilidade da sociedade e no D2 com a responsabilidade do Estado. Agora, eu queria lembrar o ciclo 1, você tem aí? Eu não lembro. Eu tenho. Para eu abrir aqui vai demorar. Não, o meu tá fácil. Só um Capaz. minuto, A deixa eu ver. professora falava da necessidade de desacelerar do dia a dia, da correria do cotidiano. Discuta a viabilidade de desacelerar anticobranças profissionais e pessoais. Isso, ó, Pode falar. essa frase temática é de lascar, né? O que é para trabalhar nesse. Como é que eu vou ter uma tese aqui? Então, veja, essa é uma frase temática, um tema mais abrangente, né? Ele não é tão específico, assim, o racismo no futebol, a regulamentação das redes, é um negócio assim. Só que ele pede ali para discutir a viabilidade de desacelerar. Então, você teria que abordar se é viável ou não. Tá? Aí já é mais uma ideia de concordar ou discordar. Então, é viável, é possível desacelerar, e inclusive ele trouxe 2 aspectos na própria frase temática, né? Diante de cobranças pessoais e do trabalho. Então, esperava-se que fossem abordados ali 2 argumentos na parte. O D1 seria mais ou menos na parte pessoal e o D2 em relação ao trabalho e como articular tudo isso. Mas a tese tinha que ser se é viável ou não. Então, discuta a viabilidade de desacelerar. Então, é viável ou não para você? Aí você tem que colocar como tese lá. Coloca a contextualização, tarará. Nesse sentido, é viável e importante e necessário desacelerar. Ou, nesse sentido, é inviável pensar em desacelerar ante as cobranças atuais, entendeu? Aí a tese tinha que ser concordar ou não. Acaba ficando mais difícil. Com experiência, vocês vão pegando o jeito de bater o olho ali na frase temática e já entender o que é para trabalhar, tá? Tá bom. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos encerrar. Não, professora, desculpa, é que é a Ângela. É o seguinte, eu tenho gastado muito tempo na redação, né? De 1h30 até 2 horas e tanto. Nesse momento agora que a gente está ainda aprendendo, né? Assim, familiarizando e pegando experiência, eu tenho que me preocupar já com o tempo de prova, ou eu ainda posso ter aí esse tempinho a mais para poder fazer, porque a minha preocupação está muito isso. Eu falei, gente, se for no dia da prova, eu não dou conta, né? Não vai dar tempo. Veja, eu ainda não é tão essencial. Agora, isso aqui que está na tela, esse planejamento do texto aqui,
tá? Você colocando isso em prática, por isso que eu quis passar para vocês aí, quinto ciclo, segundo aí da 127, já vão começando a pensar nisso aqui, já vão colocando em prática isso aqui, que vocês vão ver que essa é a primeira técnica, tá, para diminuir o tempo da redação, ok? Vocês já vão perceber. A partir do momento em que você delimita isso aqui, agora, inicialmente, vocês ainda vão escrever isso aqui. Mas vocês vão perceber que mais para o final você não precisa mais escrever isso aqui. Você já lê o tema e pensa: contextualização eu vou usar tal coisa, minha tese vai ser tal, argumento 1 vou usar tal e tal. Beleza, isso já começa a escrever. Então, agora, inicialmente ainda, isso aqui vai para o papel, mas na sequência você já faz mentalmente. E isso tudo já é pensando nessa parte de economia de tempo, já é uma técnica, beleza? Professora, só Beleza. a última dúvida, por favor. A Samara está falando. É o seguinte, a senhora falou que a introdução é um parágrafo, o desenvolvimento é 2 parágrafos e a conclusão é mais 2 parágrafos. Não, conclusão é um. É um, né? Aí, nesse caso, sempre esse padrão ou não? Sempre esse padrão, sempre. 4 parágrafos, um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Se for 15 linhas, máximo 20 linhas, 30 linhas, 50 linhas, a estrutura é sempre essa, tá? Ah, tá, obrigada. Mas um parágrafo só de conclusão, tá? Mais alguém? Eu vou só. Alô, tá dando para ouvir? Tá, pode falar. Eu vou Rosana, só. Teve uma colega que falou que demora muito, né? Eu estou demorando muito para fazer. Eu lembro assim, essas pessoas que. Mulher que tem horror de dirigir, né? Não é o meu caso. Mas assim, na redação, pronto. O outro dia o CA falou que achava. Várias pessoas falaram, não, que absurdo. A pessoa nem faz o concurso quando vê que tem redação. Mas isso é um problema, sempre foi, faz tempo que é um problema para mim, porque eu acho que eu não vou conseguir administrar o tempo, né? É, uma coisa que só daria para cursos particulares, não daria para esse formato de curso, mas eu lembro que quando eu estava lá, nossa, lá naquela escola, nas escolinhas lá, como é que é? Não era em segundo grau, e a gente teve muito bem dada essa parte, mas sabe o que que eu lembro? A gente ficou um tempão fazendo aula de criatividade, nós éramos adolescentes, aula de criatividade. Foram excelentes. Aí a gente, criatividade, muito tempo. Aí depois veio essa parte assim, entendeu? Como fazer. E a gente já estava muito criativo, muito solto. Então, esse tempo que está demorando é porque está ficando estressado, está ficando preocupado. Então, quando eu fiz lá o meu segundo grau, foi excelente, assim, criatividade. Tinha até antigamente tinha você nem vai saber, porque eu tenho mais idade, mas tinha criatividade, vai ver que não sei se existe ainda. Tinha um livro, Criatividade. E ele era maravilhoso. E eu guardei ele assim uma vida inteira, porque ele realmente mexia com a criatividade das pessoas, para depois você começar a fazer as redações, as dissertações, né? Então, então, aqui ah, a nossa questão aqui também é o tempo, né? sim, aqui não E, tem condição. e aqui, para nós, na verdade, para o dissertativo argumentativo, a criatividade, ela, na verdade, não ajuda. Tá? A gente não pode ser criativo nesse texto aqui. Sim, Então, sim. a gente ainda tem muito, por exemplo, esse modelo de redação aqui, de dissertativo argumentativo, a gente não via assim na escola. A gente sempre fez dissertação expositiva, que era Mas você sabe que eu acho que tem criatividade, aí, apesar de você dizer, tem que ser objetivo, mas uma certa criatividade tem. Mas tem que ser porque, na verdade, objetivo, muito objetivo, mas tem que ter porque, na tudo verdade, tem, né? você tem que defender um ponto de vista, e poderia se pensar numa criatividade aqui no sentido da argumentação, né? Se Que você não vai sabe ter. nada sobre aquele assunto, né? Você tem que ter uma Isso, certa criatividade. Isso acontece muito, né? Não sabe que assunto, daqui a pouco vem algo que você não sabe. E aí? Você mas tem que aí ser. a gente tem que. A grande questão aqui é seguir a estrutura padrão. Sim, Isso mas que é o mais complicado. E aí não tem muito assim para onde correr, né? É aquilo ali.
a estrutura do parágrafo, a estrutura do texto e tal, né? Mas a gente também, a gente não tem o costume de discutir política, religião, assuntos polêmicos, não é verdade? Ai, não, não vamos, senão nós vamos brigar. Então, a gente, assim, isso é da cultura do brasileiro mesmo, a gente não sabe argumentar e discutir sem brigar, por exemplo. Então, o ideal seria poder se sentar ali numa roda e um pensa de uma forma, outro pensa de outra forma, e as pessoas colocarem os seus argumentos e conversarem ali no sentido de argumentação. Mas a gente não tem esse costume, então a gente não tem muito essa parte da argumentação, a gente não fala. Então, o tema é polêmico, ninguém conversa, senão vai dar briga, né? E aí, no texto, a gente precisa dessa argumentação, preciso pensar em convencer o outro. Porque a gente tem muito isso assim, eu penso o que eu penso, o outro pensa lá, eu respeito ele e quero que ele me respeite. Então, isso, claro, isso é correto, a questão do respeito. Mas a gente precisava aprender a argumentar sem desrespeitar. E quando a gente precisa disso aqui no texto, tem muita gente que às vezes tem dificuldade de argumentação justamente por isso. Mas deixa o outro que pense como ele quiser. Eu só vou falar como eu penso. Não, a gente tem que ser incisivo. E isso, muitas vezes, é uma dificuldade para a própria pessoa. A pessoa não faria isso ali enquanto conversa, né? Mas aí, quando vem para o texto, precisa dessa argumentação, precisa ser contundente, precisa defender o ponto de vista, e às vezes é uma dificuldade para a pessoa, né? Nesse sentido. É a famosa frase, né? Religião e política e futebol não se discute, né? Exato, e na verdade deveria poder ser, mas é que daí a gente já é tudo meio esquentado, brasileiro, né? Aí começa um fala ao contrário, nossa, a gente já enlouquece, então a gente não desenvolveu isso de discutir assim, coerentemente, apresentar argumentos, ouvir o argumento do outro e pensar, enfim, né? A gente tem essa questão, mas é que no texto a gente precisa dessa argumentação consistente, precisa quase que impor ali a sua tese, né? Então, essa é uma dificuldade. Mas é isso, então, pessoal, vocês, só nota acima de 30 essa semana, hein? Pelo amor de Deus, vamos lá? Só acima de 30. Isso aqui, pessoal, não se preocupem tanto com o tempo da redação, já estamos iniciando as técnicas aqui para diminuição do tempo, isso aqui é principal, tá? É sempre a primeira que a gente apresenta, já comecei mostrando para vocês já começam a colocar em prática escrevendo, daqui a pouco vocês já estão fazendo mentalmente, já economizou aí uns 20 minutos, vai por mim, isso aqui é mais ou menos isso. E na sequência a gente passa para vocês mais dicas e mais técnicas nesse sentido também, certo? Bom Mônica, só mais uma coisa. Você coloca as notas de cada redação? Desculpa, porque assim, eu ouço mais os seus áudios. Eu acabo não conseguindo abrir a minha redação para ver onde você pontuou. Mas você coloca lá a nota? Tem. Eu coloco a tabelinha. Sempre é um risquinho na parte direita ali superior. Um risquinho, você clica ali, aparece a tabela e a nota, mas sempre no arquivo, você já viu que a nota vem na frente ali? Sempre tem um número assim, aí eu coloco o underline e daí vem o nome no arquivo. Então, sempre aquele primeiro númerozinho que vem no arquivo ali é a nota. Ah, tá, entendi. Tá bom. Beleza? Aí vocês vão acompanhando. Mais alguém? Acho que não, né? Então, vamos lá, pessoal. Bom sábado para vocês, bom domingo. Aguardo, então, as redações. Vamos lá, todo mundo acima de 30 essa semana, hein? Fechou! Beijo, Obrigada. pessoal. Tchau. Tchau, professora. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Obrigada. Professor.